essa é a Joane, essa é a Bruna, e a nossa missão hoje é contar um pouquinho da história da Fazenda Campos Novos para vocês. A fazenda foi erguida no século XVII, por volta de 1690, e ela era usada, ela faz parte de um conjunto arquitetônico que inclui ruínas de engenho, currais, tem a Casa Grande, o cemitério, a capela, e a propriedade era usada pelos jesuítas, era dividida pelos jesuítas para educar nativos da região e escravos que eram trazidos. Legal. E escravos que eram trazidos para trabalhar na produção agrícola e na extração e comercialização de madeira. Então, aí depois, com o passar do tempo, a monarquia portuguesa ela desapropriou aqui a fazenda dos jesuítas, porque eles estavam praticando roubo, falta de religiosidade, entre outras coisas. Aí a monarquia portuguesa, ela, como se diz, ela desapropriou. Ela desapropriou e colocou um outro nome. Ela começou a ser chamada como Del Rey, em 1759. Aí, só que muito, passado o tempo, muitas pessoas assim ilustres passaram por aqui. Tanto o Dom Pedro II passou, o Darwin passou, mas só que ele deixou aqui na fazenda, ele fez uma sede para as pesquisas, entre outras coisas que aconteceram. Então. Bom, esse é o Sebastião José Carvalho de Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, tá? Conhecido como Marquês de Pombal pelo seu título de nobreza, né? Apesar de sua família não ser tão rica assim. Ele estudou direito, entrou para escola de militar, mas não foi bem sucedido, né? Posteriormente, aos 39 anos de idade, ele entrou como embaixador na Inglaterra, representando Portugal. E ele também é conhecido como inimigo dos jesuítas, tá? E essa é a Maria Louca, vocês devem conhecer. A primeira rainha de Portugal a governar, veio para o Brasil e devido aos acontecimentos ela enlouqueceu e acabou morrendo. Peço que nos acompanhem, por favor. Tinha que ser o Marra aí. Bom dia. Bom dia. Bom, como ela já me apresentou, eu sou Charles Darwin e vim aqui ainda no século XIX na viagem com meu navio Beagle para fazer minhas pesquisas que logo no futuro deu origem ao livro A Origem das Espécies, que você já deve conhecer. Nesse livro eu defendia a seleção natural e entre outras coisas. E esse lugar foi um lugar muito importante, a Fazenda Campos Novos, porque aqui eu pude descansar enquanto fazia a minha jornada quando saí do Rio até mais o interior e voltei. E aqui foi um lugar onde pude descansar, comer uma boa comida e no final eu ainda consegui coletar algumas conchas de água doce para a minha pesquisa. O solar, ele, na época dos jesuítas, ele era usado como um ponto onde os jesuítas vinham fazer a reza, a meditação, e isso por si só já é um fato histórico muito importante. Mas como a Joane disse lá no início, a fazenda passou por muitas desapropriações e um dos donos teve a ideia de instalar essa cisterna aqui no meio, que não existia. Ela não é parte da estrutura jesuítica. Mas como era difícil o acesso à água, eles criaram essa cisterna e o dono na época permitia que as famílias que moravam na região viessem buscar um balde de água por dia para cada família. Hoje com a restauração, com a reforma, existe o dilema entre tirar ou não tirar a cisterna, por ela não fazer parte da estrutura jesuítica. Ela descaracteriza a estrutura, mas ao mesmo tempo ela é datada de 1940. E muitas famílias passaram por aqui, tem muita história envolvida com ela. E existe hoje esse dilema, tira ou não tira a externa que acabou fazendo parte já da história da fazenda. Esse é o cemitério e ele faz parte do conjunto arquitetônico tradicional da época, que era constituído da Casa Grande, da capela e o cemitério. A princípio, o cemitério ele era usado para sepultamento dos jesuítas que moravam aqui. E com o passar do tempo, os moradores da região começaram a ser enterrados aqui também. E um fato interessante é que na época, quando eles traziam os corpos de algum lugar distante,
eles acreditavam que não se devia pôr o corpo no chão, abaixar o corpo no chão, porque na hora de levantar, a alma ia ficar e o corpo ia acabar sendo enterrado sem a alma. É um fato assim, hoje pra gente é engraçado, mas era crença na época, era o que eles acreditavam. E... Campo Santo. Oi? Era considerado Campo Santo. Sim. Mas basicamente isso. As pessoas tinham essa... Existe até uma lenda no dia que a gente veio visitar, que o professor Jonas contou, sobre uma assombração. Agora eu não vou me recordar. Mas é engraçado e é interessante a história do local. E era isso. Pessoal, aqui é a Padofalésia, tá? Tá fazendo a Padofalésia nada mais é do que uma marca deixada no solo pelo mar. Então, imaginem, o mar um dia já alcançou até aqui, essa parte, e a fazenda ela vinha lá de Macaxá, tá? E encontrava com o rio Macaé, era muito grande, e encontraram na pesquisa de campo realizada aqui na fazenda vértebras de baleia. E eles mandaram para um laboratório lá em Chicago para análise. E quando o estudo voltou, a resposta, a vértebra da baleia datava de 10 mil anos, mais de 10 mil anos, né? Então, o mar encontrava aqui há muito tempo atrás e a fazenda é enorme. Imagine a gente aqui, lá em Macaxá, né? E essa fazenda é enorme. Se vocês quiserem chegar ali perto para dar uma olhada, tá? Só não caiam, não morram, não se machuquem. Por favor. Bom, essa aqui é a senzala, tá? E o viajante que passou aqui pela fazenda, ele registrou mais de 20 casebres desses, tá? Eram 28 casebres desses com telha ao redor da fazenda. E hoje restou apenas esse daqui, tá? Para representar a senzala. Então, cada casebre desse ao redor da fazenda eram as próprias senzalas, tá? Os escravos ficavam ali dentro e as coisas aconteciam ali. Então esse daqui ficou pra contar a história, tá? E por isso que ele não é demolido. E um fato importante que eu não sei se a Heloísa passou pra vocês, que a fazenda foi tombada pelo Patrimônio Histórico, pelo IPHAN, vocês já estão sabendo, né? Esse ano, devido à sua importância, tá? Agora nós vamos lá em cima pra poder assistir o teatro e depois do teatro tem o lanche de vocês. Eu quero tirar foto lá na senzala. Ai, desculpa. Obrigada. Vai lá na senzala. Pode abrir? Eu também vou. Ô, Willa, você é branca. Eu não sei. A casa vai cair. E esses casais... Cuidado pra não cair em cima de você. Olha só. Essa é a história do Santo Ignacio de Ouro. O ano era 1759. O senhor Marquês de Pombal havia determinado, claro, com a assinatura do rei, a expulsão dos jesuítas de todo o território português, incluindo colônias e protetorados. Todos os bens da Companhia de Jesus foram sequestrados pela coroa. Aldeias, fazendas, igrejas e colégios, estruturas que levaram centenas de anos para serem construídas, agora pertenciam a Rainha Maria, também conhecida como Maria Louca. No Brasil, muitos padres já tinham partido para os lugares mais variados da Europa. Alguns, porém, se recusaram a partir, preferindo infiltrar-se mata dentro para viver em aldeias desconhecidas pelos colonos. Na região litorânea fluminense, a companhia havia construído pelo menos 3 fazendas. O chamado Colégio de Campos, a Fazenda de Santana, em Macaé, e a Fazenda Campos Novos, na região de Cabo Frio. Naquela época, a Fazenda Campos Novos era um exímio imóvel rural, com uma vasta área de pastagens e plantações que se estendiam para além de onde os olhos pudessem alcançar. Ali viviam alguns padres que administravam o lugar e contavam por cerca de 320 escravos. A correria estava visível. Todos perceberam que algo não estava certo. Boatos corriam por todos os lados. Alguns negros diziam que os padres seriam presos e enforcados. Outros falavam que eles estavam partindo por causa de um tal de apocalipse. O padre Antônio e o padre Albertino estavam nitidamente tensos. Colocaram 2 sacolas de álcool ao redor do corpo e chamaram 2 escravos para segui-los.
Estevão, negro forte e confiável, casado com a cabra Carmelita, filha de Luara, de Angola, negra, outrora fora diferenciada de todas as senzalas por sua postura de liderança contra todos os injustiças e desafios, mas que agora achava-se cansada ao longo de seus 50 anos, cuja marca espalhada por todo o corpo lhe dava uma aparência de ser ainda mais velha. O outro negro era Desidério, mal visto pelos outros, por considerá-lo um leve trás. Os negros, munidos de pás e facões, trataram de seguir os padres por uma trilha em direção ao oeste da fazenda. Caminharam por mais ou menos 1 milha embaixo de um sol escaldante. Estevão e Desidério trocavam olhares como se estivessem perguntando um ao outro. O que estava acontecendo? Para onde iam? Fazer o quê? Por que os padres estavam tão apressados? A trilha por qual seguiam deu em outra e mais outra, como se os padres estivessem tentando não deixar rastro. Após algumas horas de caminhada, os 4 homens chegaram a uma chapada, numa área conhecida como Grisa. Os padres se sentaram sobre uma das pedras, à sombra de uma árvore, e pediram aos negros que começassem a cavar imediatamente. Sem pedir explicações, Estevão e Desidério começaram a cavar. Estevão olhava de canto de olho para o semblante dos padres, cuja aparência demonstrava impaciência com ele e seu companheiro. O calor se parecia ter aumentado. Uma cobra de cores preta e amarela saiu de trás de uma das pedras, que significava mau agouro. Antes mesmo de concluírem o buraco, o padre Albertino mandou que parassem, examinou mesmo, virou-se para o colega e já estava bom. O padre Antônio retirou dentro da sacola de papel um papel, que mais parecia um documento. Estevão e Desidério estavam curiosos, mas nada disseram. Em sequência, o padre tirou outra sacola, uma estatueta de Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, e profundamente reverenciada pelos párocos. A imagem deveria ter uns 35 centímetros de altura e era toda de ouro, mas não era maciça. Havia um compartimento oco na parte dos pés até a metade do santo. 2 escravos estavam apavorados, pois muito se falava na existência de tal imagem, mas ela nunca fora vista por um escravo. Padre Albertino finalmente revelara aos 2 escravos o que se passava. Disse-lhes que o documento era a escritura das terras da fazenda Campos, assinada pelo rei. Disse ainda que o que estava ocorrendo contra a Companhia de Jesus era uma obra de Satanás e que o Martins era seu principal enviado. Por fim, pediu aos 2 deles que mantivessem segredo absoluto e fez jurar em nome da Virgem que jamais diriam qualquer coisa sobre o que aconteceu ali. Os padres colocaram o documento meticulosamente dobrado dentro dessa presa e em seguida desembrulharam-na em pano de vidro. Estevão, já estava dentro do buraco, pegou o embrulho e sentou no fundo. Ao filho de Desidério saiu de dentro do barco e logo começaram a subir de terra. O sol já estava se pondo quando os 4 homens alcançaram a metade do caminho de volta. E os 2 padres diminuíram as velocidades e deixaram passados, permitindo que os 2 escravos tomassem a pequena dianteira deles. Estevão estava pensativo. Algo não cheirava bem. Os padres iriam simplesmente confiar neles? Eles se lembraram de ter visto outro volume na sacola do padre Antônio. O que seria? Por que enterrariam uma estatueta de ouro sem sair? E iriam sair da colônia? Pretendiam eles voltar? Levariam os 2 escravos com eles para o velho continente? Isso não seria possível. Estevão lembrou-se de ter ouvido o padre Albertino comentar que eles não poderiam levar nenhum bem consigo. Os olhos brilhantes de um de seus companheiros projetaram para trás. Viram o padre Albertino enfiando uma das suas mãos dentro da sacola, tirando de dentro dela uma garrucha de 2 tiros. Certeiro, antes que os 2 pudessem reagir, o padre atirou-lhe pelas costas. Estevão, caído, olhou para Albertino e viu o arrependimento de seu rebanho. Antes de cerrar os olhos, viu o pássaro descendo no final da cruz, falando umas palavras em latim. Ainda conseguiu ver seu companheiro da última escravo, companheiro de Estevão e Desidério, estranharam o fato deles não terem voltado com os pácoros. Alguns